Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e estamos aqui mais uma vez no Espaço X da Questão para ter aquele papo informal e informativo a respeito do universo dos Filhos do Átomo. E vamos continuar com a sequência de filmes da 20th Century Fox que destruíram e desconstruíram os X-Men dos quadrinhos. E vamos aos fatos. Após o quase fracasso de X-Men 3, a Fox decidiu focar na aceitação representativa do ator Hugh Jackman, principalmente para a comunidade feminina, e investe na origem do mais popular e rentável personagem da Marvel Comics daquela época. Eis que o filme solo do Wolverine é lançado com o nome de Marvel Origins Wolverine. O filme inicia com a data errada dos acontecimentos, Canadá 1845, sendo que Logan nasceu em 1890. A cena retrata a infância traumática de James Howlett e os acontecimentos que impulsionaram a manifestação do seu Gen X no organismo. Foi quase, gente, quase que fizeram tudo certinho. O que estragou foi a licença poética ao justificar o trauma como uma oportunidade de aproximar os dois irmãos, Logan e Victor Creed. Dente de Sabre nunca foi irmão do Wolverine. O irmão de Wolverine era um garoto que na época da infância dele era chamado de Cão, que nem aparece no filme. Esses acontecimentos desconstruíram uma história muito bem estruturada e fundamentada nos quadrinhos. Tudo isso me deixou com uma clara certeza, gente, de que se eles quisessem, não tivessem aquela arrogância de mudar, de modificar tanto, eles conseguiriam fazer um filme legal e um filme que agradara a gregos e troianos, fãs e não fãs dos X-Men e do Wolverine. O problema em você subverter uma obra já estabelecida, meus queridos, é que ela indiscutivelmente vai tomar outro rumo. Elementos importantes para a construção e as motivações do personagem no futuro foram removidos ou alterados. Como, por exemplo, o primeiro amor na vida de Logan, Rose, foi removido e ela é importante. Segundo, transformar seu irmão Cão no Dente de Sabre. E a convivência e o companheirismo que os dois tiveram ao longo dos anos. Tirando sua parceria com o Dente de Sabre, a retratação de sua passagem pelos maiores conflitos da humanidade, as duas primeiras grandes guerras e a Guerra do Vietnã, de fato ocorreram nos quadrinhos. O militar William Strike não teve contato com Logan nesse período. Wolverine e Dente de Sabre são de fato recrutados pela CIA, mas isso ocorre em 1952. E o Wade Wilson, futuro Deadpool, não estava entre eles. Os integrantes originais do Team X, apenas Kestrel, o Espectro, foi bem retratado de maneira correta. A presença de Fred Dukes, o Blob nos quadrinhos, na equipe e sua conclusão no futuro desconstroem sua origem, além da funcionalidade de seus poderes e personalidade. E vamos à ação. A ação do combate apresenta Wade Wilson como um velocista na mesma categoria do Mercúrio, capaz de interceptar projéteis de artilharia em plena rota de colisão com ele. Meu Deus! O roteirista insinua que a equipe de Strike está atrás de fragmentos de meteorito com propriedades metálicas especiais que darão origem ao adamantium. Outra desconstrução e alteração de fatos importantes relacionados à origem do super-herói e da origem metálica, que não foi criada exclusivamente por Wolverine. O Adamantium teve uma criação anterior
a origem do Wolverine, o objetivo de colocar o adamante nos ossos deles e tudo mais. Tudo isso que é mostrado no filme desconstrói totalmente a origem do metal, do adamante, nos quadrinhos. 6 anos após sua ida do Team X, que seria aproximadamente no início de 1970, Wolverine aparece morando com Kelia, o que seria a Raposa Prateada, tá? Para quem lê os quadrinhos, logo de cara vê todo aquele cenário e o Wolverine vivendo com aquela moça bonita, a pessoa logicamente vai associar essa personagem à Raposa Prateada. A relação com a importante personagem Raposa Prateada nos quadrinhos ocorreram originalmente entre 1910 e 1912. A liberação das garras ósseas de Wolverine é sempre seguida de sangramento. Olha a coerência e a história em quadrinho, né? Strike convence Wolverine a fazer parte do projeto Arma X, com o objetivo de inserir adamante em seus ossos. Olha isso, gente. As motivações que levaram Logan a fazer parte do projeto Arma X são simplórias e muito amadoras. A única coragem que eu vi na produção daquele filme horroroso foi a coragem que eles tiveram em não colocar uma cueca no Hugh Jackman. Porque, evidente, todo o projeto Arma X, toda a história nos quadrinhos, enquanto ele está sendo submetido àquela tortura absurda de inserir o metal líquido nos ossos dele, o adamante nos ossos dele, ele está dentro de um tanque de nutrientes, e ele está totalmente nu o tempo todo. O tempo todo. Então, o roteiro é horrível, mas pelo menos isso eu dou mérito a eles. Agora eu não sei se eles fizeram isso para tirar suspiro da comunidade feminina, não sei. De repente foi isso e eu estou dando mérito para eles. Queria ver, meus queridos, a cara do Barry Windsor Smith, que foi o roteirista e desenhista dessa obra de arte. Eu queria ver a cara dele assistindo esse filme. Deve ter sido um pesadelo, uma ofensa. Agora, se vocês acharem que eu estou exagerando, leiam a história. Leiam a Arma X. Vocês vão ver o que é um roteiro de qualidade e o quanto que essa dita adaptação se afastam da obra original. Tá? Após fugir da base do projeto Arma X, Logan é acolhido pelo casal de idosos Sarah e Jonathan Kent. Puta, essa é outra história. Não é isso. Não. Desculpa, meus queridos. No final do diálogo entre Logan e o Sr. Travis, eu sinceramente fiquei esperando que ele dissesse a seguinte frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Bom, a cena de ação que segue é muito legal. A cena final de ameaça de Logan para Strike é descaradamente copiada do Rambo 2. Sabe aquela ameaça? Metralhou, que ele chega lá pro chefe dos caras lá que organiza toda a situação, que traiu ele no filme. Ele fala: eu vou atrás de você. Nossa, cara, eu vi aquela cena e falei: meu Deus do céu, que falta de criatividade. E como já era uma característica dos filmes dos X-Men, da Fox, do meio da história para o final, tudo piora muito. Aparece Scott Summers, o Cíclope, cronologicamente fora do tempo. A idade em que ele é apresentado certamente já estaria fazendo parte da primeira formação dos X-Men. Ele é capturado pelo Dente de Sabre para servir aos propósitos de Strike. Colocar o Dente de Sabre para correr como quadrúpede é ofensivamente ridículo. A composição anatômica das pernas dele teriam de ser diferentes para ele correr daquele jeito, gente. Para justificar aquela postura, por favor. Logan encontra Remy LeBeau, o Gambit, absolutamente nada a ver com o personagem original. Cronologicamente, ele teria de ter a mesma idade do Scott Summers, queridos. Cronologicamente,
Na idade que ele apareceu ali pro Wolverine, com uns 25, 30 anos, só se acontecesse no futuro, 15 anos para frente, 10 anos para frente, para ter aquela idade. E seus olhos, característica original da criação, deveriam possuir o globo ocular negro e apenas a pupila e a íris vermelhas. O breve confronto que Wolverine tem com Gambit oscilam entre boas cenas de ação e conclusões pouco convincentes da vitória que Wolverine tem por ser o protagonista de seu filme. Vamos voltar ao Cíclope. Ele foi feito prisioneiro para que seu poder fosse replicado e inserido juntamente com várias outras habilidades e mutantes em um único hospedeiro, chamado Deadpool. Olha, para esse título, para esse filme ser considerado ruim, ele tem que melhorar muito. Ninguém na produção tinha a menor ideia de como funciona um poder mutante. É como se fosse possível replicar a inteligência de Albert Einstein, a precisão e agilidade de Michael Jordan e a explosão velocista de Usain Bolt e combinar tudo em um único corpo. No caso das características distintas dos poderes dos mutantes escolhidos, muito menos ainda seria possível. O único personagem que talvez pudesse fazer isso no universo dos X-Men seria o Senhor Sinistro. A genética catalisadora que tornaria tudo isso possível seria o fator de cura do Logan. Gente, o fator de cura do Logan não tem nada a ver com esse tipo de replicação de poderes mutantes. É um roteiro que brinca com a desinformação. Como se eles estivessem criando aquele universo, aqueles personagens, do jeito que é apresentado. Até o Wolverine, que era o protagonista, foi vítima da desinformação. Quando simularam a morte da Raposa Prateada, usando drogas que reduziam as atividades fisiológicas para aparentar um estado de morte. Olha que roteiro pobre e desinformado. Esse recurso poderia enganar pessoas normais. Eu, você, nós. Poderia enganar, de fato, os nossos sentidos normais de percepção, mas jamais os sentidos do Wolverine, que conseguem distinguir oscilações de batimentos cardíacos a dezenas de metros de distância. No caso de Keira, ela estava ao lado dele. No filme, você não vê sangue, ao contrário do formato de mídia original, os quadrinhos, que claramente retratam o que acontece quando facas cortam a carne. Que fique claro para vocês que eu não estou culpando o personagem. Eu estou culpando o veículo oportunista que quer apresentar um anti-herói como um super-herói. O Wolverine, meus caros, não é um super-herói, é um anti-herói. Super-herói é o Homem-Aranha, o Super-Homem. Existe uma grande diferença. Os super-heróis são bússolas morais. O Wolverine não é uma bússola moral. Nós, adultos, conseguimos compreender as motivações dele. Mas as crianças não vão conseguir. A história dele é a história direcionada ao público adulto. Entenderam? É um herói, como o Justiceiro é, que funciona para adultos e, portanto, deveria apresentar as consequências dos usos de suas garras dos adversários. Ele está no mesmo nível do Justiceiro. O Justiceiro arrebenta nos quadrinhos, ele é violento. Né? Ele desossa os adversários, cara. E o Wolverine está no mesmo nível dele. É bobo você fazer com que facas que cortem qualquer coisa não tenham uma consequência ao você atacar um ser humano de carne e osso. Isso é bobo, cara. E vamos para o confronto final. Surge o Deadpool genérico. A coreografia da luta é bem legal, cara. Apesar da total ausência do conhecimento e domínio das artes marciais,
que ele, o Wolverine, deveria apresentar naquela altura dos acontecimentos. E o Dentes de Sabre ajudando o Wolverine, hein? Essa desculpa, eles são irmãos, né? Os mutantes adolescentes são libertados por Wolverine. Um grupo de soldados armados tentam impedir a fuga, mas a adolescente Emma Frost manifesta seu poder e, juntamente com Scott Não Vejo Nada Summers, removem o obstáculo do caminho. Ai, meu Deus do céu. Eles são encontrados por Charles Xavier, que aparece milagrosamente andando. Provavelmente vindo de uma sessão de fisioterapia celestial. Cronologicamente, meus queridos, Emma Frost, adolescente, não tem contato com nenhum X-Men. E aquele poder que ela manifesta seria uma mutação secundária. Uma mutação da mutação dela, tá? Que pode ou não ocorrer em mutantes mais velhos. E que no caso dela aconteceu muitos anos depois de sua maturidade, né? Depois da sua forma adulta. Meu Deus. Outra coisa idiota que esse filme criou e que às vezes até aparece nos quadrinhos. Meu Deus. Faz o seguinte. Pegue 3 lápis ou 3 réguas, enfim. Alinhe paralelamente os 3 e coloque debaixo de um fluxo de água. Tá? Eles vão bloquear ou desviar a água. Faça a mesma coisa com o feixe de luz. O princípio com as rajadas ópticas do Cíclope, meus queridos, é a mesma coisa. Vai piorar ainda mais. Ao bloquear, daquele jeito lá que ele faz, assim, né? As garras do Wolverine começam a aquecer e ficar incandescentes. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando para vocês? Ele está bloqueando de uma maneira que não seria possível bloquear as rajadas ópticas do Cíclope. E as garras dele estão aquecendo. Elas estão ficando incandescentes. Agora me expliquem como isso é possível se as rajadas ópticas do Cíclope não geram calor. Sabiam disso? As rajadas dele não geram calor. A explicação que a história dá para a perda de memória do Logan foi um tiro na cabeça por um projétil da Adamantium. Olha só. Pior que isso, foi a Keira, vulgo Raposa Prateada, ter dado o nome de Wolverine. Ela deu o nome do Wolverine, do Logan, né? Do Wolverine. Ela gostava do Carcaju, né? E esse, meus queridos, é mais uma avaliação do filme da Fox, que graças a Deus acabou esses filmes da Fox, né? Mas esse foi ainda... Teve outros filmes do Wolverine ainda. Esse pra mim é o pior, né? Mas, bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das explicações. Dá um like pra gente que é muito importante. Inscrevam-se no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.